No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre biossíntese e sinalização das auxinas. A gente quer saber como essa classe hormonal é produzida pela planta e então percebida ou sinalizada pela planta. Tá? Desde a década de 40, a gente já sabe, então, que a auxina ela é produzida a partir do triptofano, desse aminoácido aqui. Vejam, então, comparem a estrutura do triptofano com a estrutura do AIA. Veja que você tem, basicamente, poucas modificações que vão precisar ser feitas para essa molécula chegar até essa molécula aqui. Né? A gente vai ter que, basicamente, retirar esse grupamento amino aqui, reduzir um pouquinho esse terminal aqui, até a gente chegar à estrutura do AIA. Tá? O que a gente sabe? Então, nós temos aqui a ação de uma aminotransferase, transformando o triptofano em ácido indol 3-pirúvico, depois a ação de uma enzima chamada de descarboxilase, que transforma o AIP em ácido indol, em indol 3-acetaldeído, e depois a ação de uma desidrogenase, que finalmente vai converter o indol 3-acetaldeído a AIA. Certo? 3 passos para converter o triptofano até a auxina, ao ácido indol 3-A7. É legal a gente ver onde isso está acontecendo dentro da célula. Tá? A gente inicia a biossíntese do triptofano lá dentro do plastídeo, eventualmente nós temos um exporte, então, desse triptofano para o citoplasma, onde a gente termina a biossíntese da auxina aqui no citoplasma. Eu quero puxar, então, já a partir de agora, um ponto muito importante que vai permear as nossas outras aulas de hormônio. Vejam que a gente tem o início da via de biossíntese no plastídio, e essa via de biossíntese eventualmente termina lá no citoplasma. Mas foco no plastídio aqui, ó. Tá? Vocês vão ver que depois de muitas conversas que vamos ter aqui a respeito de biossíntese hormonal, vocês vão começar a perceber que o plastídio não funciona só para fazer fotossíntese, não. Ele é um dos principais locais de produção de hormônios em plantas. Ou, pelo menos, um dos principais locais de início da via de biossíntese de hormônios dentro de plantas. A nossa auxina, o AIA, também pode ser armazenada dentro do plastídio. Então, veja, mais uma função para essa organela, né? Ela pode armazenar hormônios dentro dela. Se você olhar para auxinas dentro de plantas, você vai ver que elas podem estar conjugadas, ligadas a outras moléculas. Como, por exemplo, aqui nós temos o AIA, ou IAA em inglês, tá? AIA, glicose, então a gente está ligando a nossa auxina com açúcar. O AIA ligado a alanina ou a leucina, nós estamos ligando aqui essa auxina com aminoácidos, tá? Essas formas aqui, essas formas conjugadas, elas são inativas biologicamente, tá? Para que uma planta, então, está produzindo e armazenando essas auxinas na forma inativa? Qual é a função disso? É basicamente para você regular a concentração endógena desse hormônio, ou regular a concentração bioativa desse hormônio dentro da planta. Tá? Então, vamos supor, ela está lá na raiz, ela produz auxina, ela vê que aquela auxina não tá sendo ideal, está fazendo a raiz parar de crescer. O que ela faz? Ela pode conjugar essa auxina para fazer essa auxina parar de funcionar. E aí, eventualmente, quando ela precisar dessa auxina, em vez dela ter que produzir essa auxina de novo, o que ela faz? Ela só desconjuga essa auxina. Então, essa aqui é uma das maneiras que a gente tem de regular a concentração endógena do hormônio. A gente pode, eventualmente, degradar essas formas para reduzir o nível endógeno de auxina disponível. Se a planta precisar degradar esse hormônio, ela vai degradar também. A conjugação ela é só uma estratégia que a planta tem de quando ela produz, ela quer armazenar de uma forma que não seja bioativa, ela faz isso daqui, ela conjuga. Pois bem, olha só, passamos por biossíntese. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ver o que acontece dentro de uma célula vegetal quando chega a auxina dentro dela. Como é que ela modifica a sua expressão de genes para produzir, para dar resposta à auxina, uma vez que a auxina está disponível, uma vez que a auxina já foi produzida. Tá? Ou essa auxina está vindo de outro órgão, chegando em determinada célula. A gente vai puxar aqui, então, um pouquinho de biologia molecular para entender sinalização de auxina. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês um gene de crescimento qualquer, um gene responsivo à auxina. Tá? Eu estou ilustrando esse gene dessa maneira aqui. Ó. Esse tracinho aqui é o gene de crescimento. Tá? Vou imaginar que isso aqui é uma expansina, por exemplo, que vai ser... a gente vai produzir essa expansina quando a gente tem auxina. Tá?
Então, a gente tem aqui ó, o gene da expansina, por exemplo, ou um outro gene de crescimento, e ele está ativo. Uma forma, ó, uma dica para a gente que está começando a estudar a sinalização com a aula de hoje, até o final do nosso curso de Fisiologia Vegetal, a gente vai estudar 6 hormônios diferentes, auxina inclusa. 3 hormônios vão ter a sua via de sinalização exatamente igual a que eu vou descrever aqui agora. Então, prestem bastante atenção nessa aula de sinalização da auxina, porque quando eu for falar de sinalização de ácido diasmônico e de berelina, eu vou fazer vocês voltarem para esse vídeo aqui para entenderem um pouquinho de sinalização. Tá? Então, bastante atenção para isso daqui. Tá? Nessa condição aqui, onde a gente tem o gene de crescimento ativo, a planta está crescendo. Para esse gene estar ativo, precisamos de um fator de transcrição transcrevendo esse gene. O que quer dizer? Isso, esse fator de transcrição está ligado aqui nesse gene, induzindo a produção de RNA mensageiro, que vai induzir a produção da proteína. Então, para você ter a ativação desse gene, você tem que ter esse fator de transcrição grudado aqui, ativando esse gene. Tá? Então, olha ali, ó. O fator de transcrição é essa proteína necessária para ativar a expressão gênica. Se eu pegar esse fator de transcrição aqui e tirar ele daqui, você não tem mais esse gene sendo transcrito. Então, olha ali, ó, vou mudar, aquele gene vai ficar inativo e a planta vai parar de crescer, porque não tem mais gene de crescimento funcionando. O que eu fiz? Eu basicamente só desgrudei o fator de transcrição daquele gene. É uma maneira que a gente tem de regular, uma maneira simples que a gente tem de regular a expressão gênica. Se você tirou esse fator de transcrição de perto do gene, a tendência dele é sempre voltar. Então, assim, imagina assim, você descolou aquele fator de transcrição do gene. Quando você solta ele, a tendência dele é voltar para aquele gene de crescimento, grudar ali e fazer o gene começar a transcrever de novo. Tá? Ele tem essa tendência de querer ficar fixado ao DNA. Para a gente não deixar esse fator de transcrição voltar, a gente gruda nele um repressor, uma proteína repressora. Tá? Essa proteína repressora, ela vai impedir a atividade do fator de transcrição. Então, ela funciona como se fosse uma pinça que fica ligada no fator de transcrição, impedindo ele de funcionar, de eventualmente se ligar ao DNA do gene de crescimento e permitir a transcrição desse gene de crescimento. Se você entendeu tudo isso que eu estou falando, a função do fator de transcrição, do repressor, da proteína repressora, e como essa ausência do fator de transcrição impede a ação do gene de crescimento, você já entendeu 50% da via de sinalização de auxina. Por quê? Porque esse daqui é o status da via de sinalização de auxina quando você não tem hormônio. Quando você não tem auxina dentro dessa célula. Quando essa célula não quer crescer. Quando a célula não precisa crescer, é desse jeito que a gente vai ver a via de sinalização de auxina dentro dela. Não tem auxina nela. Tá? Então, por isso ela não está crescendo. Eventualmente, ali ela não está precisando crescer, né? E quando ela quer crescer? Vamos ativar, então, essa via de sinalização. Chegou a auxina. A auxina ali, ó. Estou colocando a auxina como sendo aquela estrelinha. Quando a auxina chega dentro da célula, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar num receptor hormonal, num receptor de auxina. Esse receptor hormonal é uma proteína que está navegando dentro do núcleo da célula, procurando por auxina. E ele só se liga em auxina. Tá? Ele é o receptor de auxina. Quando ligar a auxina nele, esse receptor hormonal vai ficar todo animado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente liga a auxina nele, a primeira coisa que esse receptor hormonal vai querer fazer é se ligar no repressor. A auxina, ela funciona como se fosse uma cola molecular que permite o receptor hormonal, desculpa, de se ligar no repressor. Isso aqui que vocês viram aqui, ó. Tá? Olha ali, ó, a auxina é uma cola molecular que vai ligar o repressor e o receptor hormonal. Quando isso acontecer, o receptor hormonal vai induzir a degradação, a destruição desse repressor. Atenção para essa animação que é muito bem feita, hein? Vocês vão ver a destruição do repressor. Olha lá, viu? Legal, não é? Vou fazer mais uma vez ali que eu gosto dessa animação. Então, olha ali, ó, o repressor sendo degradado pelo receptor hormonal. Se eu degradei o repressor, o que vai acontecer com esse fator de transcrição? Esse fator de transcrição agora ele está livre da repressão. Ele vai se ligar naquele DNA do gene de crescimento e vai agora permitir a transcrição daquele gene de crescimento.
esse gene de crescimento ativo, as plantas estão crescendo. É dessa maneira que nós temos ativação da via de sinalização da auxina. É dessa maneira que a auxina funciona por ativar o crescimento das plantas. Em resumo, temos um receptor hormonal, um hormônio, que é a nossa auxina, o repressor e o fator de transcrição associado aos genes de crescimento, genes responsivos à auxina. Cada um desses compostos aqui, ó, tem um nome científico, vamos dizer assim, que não é necessário que a gente memorize aqui. Tá? Isso aqui é mais para um exercício mais para uma aula de pós-graduação de fisiologia vegetal. Tá? Eu estou trazendo esses nomes aqui por quê? Esses 4 nomes que vocês estão vendo aqui. Porque a via de sinalização da giberelina e do ácido jasmônico funciona da mesma maneira, mas com componentes diferentes. Ou seja, a via de auxina tem um receptor hormonal de auxina. A via da giberelina tem um receptor hormonal de giberelina, com um nome diferente. A via do ácido jasmônico, um receptor hormonal com um nome diferente, que é diferente da via de auxina. Mesma coisa para o hormônio, óbvio, o hormônio vai ser diferente. O repressor vai ser diferente, o fator de transcrição vai ser diferente e os genes responsivos àquele hormônio vão ser diferentes. Afinal, a auxina, giberelina e ácido jasmônico têm funções diferentes na planta. Eu coloquei para vocês lá no AVA um artigo que mostra como que a gente pode fazer alterações em receptores hormonais para modificar a resposta de uma planta a um hormônio. Tá? A gente pode modificar o receptor hormonal e os repressores para fazer uma planta crescer mais ou menos em função da presença daquele hormônio. Então, dê uma olhadinha nesse artigo suplementar lá no AVA, se for um assunto de interesse para vocês. Tá? Essa via de sinalização, ela está cheia de aplicações práticas, tá? Já que a auxina é um hormônio tão envolvido com o crescimento de plantas, se a gente modificar essa via de sinalização, a gente modifica a maneira como uma planta cresce. Tá? E a gente está fazendo isso geneticamente hoje em dia. Nós estamos criando plantas transgênicas, plantas modificadas geneticamente, que respondem de maneira diferente à auxina e, por isso, crescem de maneira diferenciada, basicamente modificando essa via de sinalização aqui. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso tópico sobre a auxina. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.